No primeiro sermão que eu preguei a vocês sobre Romanos, há 3 domingos, eu falei sobre Roma ser uma cidade, uma capital cosmopolita, né? Ela atraía muitas pessoas de muitos lugares diferentes do mundo. Era, na verdade, um lugar de oportunidades, mais ou menos como é Nova York, São Paulo, Londres e tantas outras cidades, né, que atraem as pessoas por conta das oportunidades que ela oferece. E a igreja de Roma, ela foi formada por cristãos que convergiam de diferentes partes do império. Então todos eles se reuniam ali com um motivo, talvez de crescer na vida, talvez por conta das oportunidades, e ali eles viam que eles tinham algo em comum, que era o Evangelho. Eles foram capturados pelo Evangelho de Jesus Cristo e ali eles se aglutinaram como igreja. Essa igreja que estava em Roma, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, e a diversidade era a característica principal dessa igreja. Muitas pessoas diferentes, de cultura diferente, estavam agregadas ali naquele lugar. E conforme nós lemos e conversamos isso nos demais sermões, a igreja, ela tinha uma divisão, e isso é fundamental para a gente entender aquilo que o apóstolo Paulo está nos explicando. Havia 2 grupos distintos naquela igreja. Havia os irmãos que eram da parte da circuncisão e os irmãos que eram da parte da incircuncisão. Uns acreditavam que a lei era necessária para a salvação, outros achavam que a lei já havia sido abolida. Paulo, ele escreve para ensinar verdades a respeito do Evangelho. Todos ainda estavam aprendendo, diferente de nós que já temos um entendimento mais profundo sobre Jesus Cristo e sobre o Evangelho. Eles ainda estavam no processo de aprendizado, e Paulo escreve porque com essa informação ele buscava debelar a cisão existente na igreja, esclarecendo, queridos, com isso, o significado da justificação, porque ele pensou o seguinte: se eu digo aos irmãos o que é a justificação, como a justificação aconteceu, isso significa que os irmãos vão parar nesse mesmo momento, eles vão deixar de ficar dividido entre eles. O objetivo de Paulo era deixar claro que todos estão em igualdade de condições diante de Deus. Não há melhores, não há grupos que sejam superiores uns aos outros. E com isso ele estava dizendo que os 2 grupos, na verdade, estavam equivocados. Eu teria uma visão diferente do apóstolo Paulo, errada, porque eu teria a tendência de dizer que os irmãos que haviam deixado a lei de lado, eles estavam certos, mas não era isso. Paulo estava ensinando algo muito mais profundo para aqueles irmãos, e Paulo diz que a lei não havia sido abolida. Ele ensina isso para aqueles irmãos que eram chamados irmãos da incircuncisão. Por outro lado, para a justificação não era necessário cumprir a lei. Se de um lado ele falava que não era necessário, por outro, que não havia sido abolido, por outro ele falava que não era necessário cumprir a lei, como o outro grupo achava. Aos crentes gentios, Paulo afirma na carta que a fé não anula a lei, como muitos pensam. Deus continua sendo aquele que exige de nós a perfeição para sermos aceitos, que é um equívoco pensar que as exigências divinas, elas mudaram. Se fosse assim, queridos, se fosse dessa maneira, Jesus não precisaria morrer na cruz pelos nossos pecados. Se simplesmente Deus tivesse falado, não precisa mais de lei. Se não precisa mais de lei, não precisa mais de Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E para os irmãos da circuncisão, aquele outro que achava que a lei era importante, ele ensina que é impossível para a lei nos purificar, nos justificar, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o equilíbrio que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ou está ensinando a esses irmãos. Ou seja, não há nada de errado que possamos fazer, não há nada que possamos fazer pelos nossos próprios esforços, pois a bondade, a pureza, a santidade que havia em nós é impura,
é insuficiente, é uma ofensa a esse Deus que é santo, santo e santo. E depois de explicar isso, ele diz que nenhum dos dois grupos deveria se achar superior ao outro. Aos crentes judeus, ele diz no capítulo 9 e 11 que nós lemos semana passada: não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados descendentes de Abraão. Ou seja, não bastava ser filho de um israelita, não bastava ter na lei a expressão do conhecimento da verdade, como ele diz, e não bastava crer que, por ter sido instruído nessa lei, isso lhe conferiria alguma vantagem, lhe daria algo de melhor, mas era necessário crer na promessa, assim como Abraão creu, e isso foi acreditado como justiça. Abraão não cumpriu a lei, porque a lei ainda não havia sido dada, e o que bastou a Abraão era tão somente a fé, e é isso que Paulo ensina aos cristãos judeus. Em contrapartida, para o grupo daqueles crentes gentios, ele ensina que, por conta do endurecimento do coração dos judeus, olha que coisa, a mensagem do evangelho estava sendo pregada para todos os povos, porque Israel rejeitou o Senhor, e que misteriosamente, em sua sabedoria, Deus escolhe esse plano para salvar a humanidade. Ou seja, a rejeição de Israel proporcionou a salvação para os gentios. Assim sendo, os crentes não judeus foram enxertados pela vocação de Abraão. Nós todos, crentes em Jesus, nos dias de hoje, fomos enxertados nesse chamado que originalmente não era nosso. Todos nós somos descendentes de Abraão, mas descendentes pela fé. Então, conforme ele diz na carta, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. E no versículo 20 ele fala: eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. E ele finaliza a sua argumentação no capítulo 11, repetindo a mesma ideia do começo da carta. Todos são iguais diante de Deus, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E é aqui, queridos, que nós caímos no texto de hoje. Depois de 11 capítulos, o versículo 1 nos diz o seguinte: portanto, irmãos, é assim que começa o versículo 1 do capítulo 12. Portanto, irmãos. Queridos, portanto, tá a nossa exímia conhecedora de português, que faz letras, né? É uma conjunção conclusiva. Tirei 10, Ana Luísa. Portanto, é uma conjunção conclusiva, utilizada para indicar a conclusão de uma ideia anterior. Essa é, na verdade, a ideia do portanto, que é uma conjunção conclusiva. Depois desse enorme preâmbulo de 11 capítulos ensinando sobre a justificação pela fé, Paulo nos aponta para as conclusões práticas do seu ensino. Não é ensino por ensino, não é simplesmente chegar lá e dar um monte de matéria e depois dar uma nota para avaliar o aluno. O que ele quer dizer é que se somos justificados pela fé, se somos salvos pela graça e não pelas obras da lei, então nosso culto ele precisa ser racional. Ele fala: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O culto do Antigo Testamento, ele tinha os sacrifícios dos animais. Eles representavam a morte vicária de Jesus, ele representava a graça. Afinal, queridos, um animal era morto no lugar do ofertante. Na verdade, ali no altar, a vida do ofertante deveria ser sacrificada, mas em lugar do ofertante, um animal era oferecido. Era assim que funcionava.
Mas apesar disso, queridos, esses sacrifícios, eles não perdoavam pecados. Os sacrifícios não traziam salvação, porque quem sempre perdoou os pecados, quem sempre nos outorgou a salvação, foi Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Jesus sempre foi aquele que nos perdoou. A humanidade só foi criada, só pôde existir, porque Jesus é aquele que suportava a ira de Deus sobre os homens. E já que nosso sacrifício não traz salvação, né, as nossas obras não são aceitas, somos então convidados a entregarmos as nossas próprias vidas como oferta ao Senhor. E sobre esse texto, queridos, um teólogo polonês chamado Adolf Paul, não é uma pessoa assim tão conhecida do nosso círculo, mas um homem abençoado, né, um homem conhecedor da palavra, ele diz o seguinte sobre esse texto de Romanos: o que Paulo vislumbra não é o culto delimitado, restrito a uma hora, a um recinto, a um só estado sentimental. No Novo Testamento, os encontros isolados de cristãos nunca são chamados de cultos, uma vez que são nada mais do que parcelas de um culto que abarca a vida inteira. Ou seja, a nossa vida é o nosso próprio culto a Deus. Erramos, queridos, quando nós pensamos que Deus está somente na igreja. Prestamos culto a Deus quando cuidamos dos nossos filhos, quando cuidamos do nosso casamento, prestamos culto quando fazemos as tarefas corriqueiras de nosso trabalho. E se toda a nossa vida é um culto a Deus, precisamos refletir sobre a qualidade do culto que nós temos prestado a Ele. E ainda, nesses versículos, ele nos ensina que se somos justificados pela fé, se somos salvos pela graça e não pelas obras da lei, então a nossa mente precisa ser renovada. No primeiro capítulo, Paulo nos diz que o homem natural é aquele que vive distante de Deus, ele se afasta do Criador, seus pensamentos, eles se obscureceram, ele afogou o conhecimento de Deus, ele não quer render a Deus a glória que lhe é devida. O ser humano prefere cumprir metas, prefere o caminho meritório, ele prefere o misticismo impessoal, e tudo porque não quer se submeter a um relacionamento de obediência e submissão ao Deus Criador. Esse é o problema do ser humano desde o Éden. Quando o apóstolo nos convida à renovação da nossa mente, isso, queridos, tem dois objetivos. O primeiro deles, nos afastar do pecado. E o segundo, olhar a vida através da perspectiva do Evangelho. A renovação da mente é o novo nascimento. O homem natural, ele não consegue escolher renovar a sua mente por si só. Essa é uma ação do Espírito Santo. E é por isso, queridos, que no verso 3, Paulo nos diz: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês. Por isso, ele fala sobre o culto anteriormente, e agora ele diz, por isso, né, que é uma locução adverbial. Gente, eu estou muito aluno da UF, né, Ana? Hoje, muito aluno de letras hoje. É uma locução adverbial que indica uma consequência dessa ideia exposta pelo apóstolo Paulo. Porque nós fomos justificados, então eu preciso, em primeiro lugar, transformar a maneira como eu me vejo. A justificação não é um conceito qualquer, mas ela tem que transformar a maneira que eu me vejo. No verso 3 ele diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em Cristo somos muitos e formamos um só corpo. Ele fala no versículo 5. Todos nós estamos ligados em Jesus, não há maiores ou melhores, não há aqueles que são preferenciais.
não há aqueles que justificam a si mesmos pela sua própria retidão. Queridos, uma vez eu conversei com um rapaz que estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. Ele estava num momento de pecado muito sério, muito grave diante de Deus. E eu estava aconselhando esse homem, né? E era interessante, queridos, porque por mais que eu estivesse falando sobre a gravidade do que ele estava fazendo, ele concordava comigo. Mas no final do assunto ele falou assim: não, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas Deus permitiu que isso acontecesse comigo porque eu estava precisando, porque minha vida no passado foi ruim, porque não sei o que, e começou a dar um monte de justificativa, como se no caso dele não tivesse qualquer problema, como se o pecado para Deus, no caso dele, não tivesse qualquer importância. A pessoa estava se colocando como alguém que Deus dava um passe especial para ele ter a vida dele tranquilizada, e ele não sentia nenhum mal, não sentia qualquer coisa, qualquer remorso ou qualquer coisa do Espírito Santo incomodando seu coração. Pelo contrário, ele se sentia muito bem naquele estado que ele estava. Queridos, em Jesus não somos maiores, não somos melhores, não temos privilégios perante Deus. Eu não recebi a salvação porque eu era melhor do que você, porque sou descendente de Abraão, ou porque vivo um evangelho mais puro. Para que Deus me aceitasse, Jesus teve que morrer por mim, porque sou inaceitável, porque não mereço perdão, porque não há nada em mim que seja bom ou santo. Ou seja, precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. É isso que a justificação precisa fazer. Ela precisa abrir os nossos olhos. O indivíduo que não foi alcançado pela graça só pensa em si mesma. O mundo só pensa em si. Mas como somos nova criatura, como nascemos de novo, não podemos nos conformar com esse mundo, não podemos tomar a forma do mundo. Nós precisamos nos ver através dos óculos do Evangelho, precisamos nos ver como realmente nós somos. Em segundo lugar, queridos, porque fomos justificados, eu preciso transformar a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Ele diz o seguinte: o amor deve ser sincero, enquanto o mundo, queridos, tem um amor interesseiro, né? A gente sabe que o amor não é um sentimento, como o mundo prega, como as novelas pregam por aí, os filmes, né? O amor é uma ação, é um verbo, é uma atitude em prol de alguém. O texto fala: dar a honra aos outros mais do que a si próprio. O mundo, ele busca honra para si próprio. Paulo fala: nunca lhes falte o zelo. E o que é o zelo, senão o amor exercido na vida de alguém? Uma pessoa zelosa é alguém que ama o que faz e faz porque ama. Eu me lembro, queridos, quando a minha filha era pequenininha, né, era criança, eu cuidava dela naquele momento em que ela ia para a escola. Então toda a parte da manhã era minha. Eu passeava com ela, eu dava banho nela, eu arrumava ela para a escola, esquentava o almoço dela, dava frutinha e tal, era todo, né, dentro dos nossos horários. E eu me lembro que teve um momento em que ela começou a fazer balé, né? E aí ela fazia o balé, e aí era eu que arrumava para a escola, eu tinha que fazer o coque, né? E aí, queridos, o que acontece? Meu coque era horroroso, né? Era horroroso. Aí eu falei: não, tem que aprender a fazer esse coque melhor, né? Aí eu ia lá, não ficava bom. Eu falei: não, aí ficava observando alguém e tal. Queridos, meu coque nunca ficou bom. Ele sempre ficava horrível. Mas eu tentava fazer o melhor que eu podia, pelo bem dela, porque eu gostava de ver ela toda arrumadinha, como a mãe fazia, como Tita, né, que era amiga da família, fazia também. O coque ficava bonitinho e tal, não sei o que, o meu ficava todo molenga, entendeu? Ficava meio pro lado, era uma tristeza, eu ficava triste com aquilo. Mas eu tentava fazer o melhor que eu podia com aquilo. Isso é zelo, isso é algo que o Senhor quer que nós sejamos assim. É uma coisa importante.
Quando nós fazemos com amor as coisas, nós fazemos para o Senhor, nós fazemos... Tudo bem, você pode dizer, é fácil fazer para o filho. Sim, para os filhos talvez seja mais fácil, mas nós precisamos fazer isso na vida do irmão, aqui na igreja. Se há uma cadeira fora de lugar, se há uma necessidade, se algum irmão está passando por algum momento difícil, nós precisamos ter esse zelo uns com os outros. A justificação precisa nos conduzir para algo dessa maneira. Terceiro lugar, porque fui justificado, eu preciso oferecer a minha vida como um culto agradável ao Senhor. O texto fala, abençoem aqueles que os perseguem. O mundo, ele quer amaldiçoar aqueles que nos perseguem, né, queridos? Nós somos chamados a queimar no altar do Senhor nosso desejo de retaliação. Alegrem-se com os que se alegrem, choram com os que choram. O mundo, ele sente ciúme dos que se alegram e abandonam os que choram. Nós precisamos queimar no altar do Senhor o nosso ciúme e o nosso egoísmo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Nós precisamos queimar no altar do Senhor a nossa vingança. Façam o possível para viver em paz com todos. A Bíblia, ela nos convida a proatividade. Nós precisamos queimar o nosso orgulho, né? Se o seu irmão tem algo contra você, espere ele vir te procurar, e se ele não te procurar, deixa para lá. Isso está no Evangelho segundo Silas, no capítulo 2, versículo 500. Ou seja, isso não existe na Bíblia. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali no altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. É isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos chama a proatividade. Não cruze os braços. Aquele que foi justificado, queridos, que tem um entendimento daquilo que Jesus fez por nós na cruz, não pode simplesmente se dar ao luxo de não fazer o que a Bíblia nos chama a fazer. Nós precisamos queimar o nosso orgulho no altar do Senhor como sacrifício, como culto sagrado a Ele. Todas essas coisas, nós somos tentados a fazer o oposto, mas se oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se fazemos o bem, porque queremos imitar Jesus, porque a nossa mente foi transformada, porque nos incomodamos profundamente com o pecado, então esse será o verdadeiro culto racional que Deus espera de nós. Eu queria, queridos, concluir esse culto dizendo aquilo que Paulo nos diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muitas pessoas têm a ideia errada sobre a conversão. Muitos acreditam que o crente fica imune ao pecado depois da conversão. Não é raro, queridos, a gente vê crentes fingindo que são santos, né? Que têm uma santidade, que são imunes ao pecado, uma certa hipocrisia, tudo por conta de uma falsa ideia que o crente não peca nunca. E isso a gente sabe que não é verdade. Paulo mesmo, ele nos ensina no capítulo 6, no capítulo 8, que nós lemos na outra semana, ele nos fala do conflito existente entre a nossa carne, a velha natureza, e a nossa mente renovada, que é a nova criatura. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Antes da conversão, nós amávamos o pecado, nós achávamos que os nossos erros eram virtude. Mas após a conversão, houve uma mudança dentro de nós, nossos valores, eles foram transformados. Agora nós odiamos o pecado que habita em nós e desejamos viver como Jesus viveu. Antes éramos dominados pelas nossas fraquezas, estávamos mortos em nossas transgressões, mas agora fomos ressuscitados em Cristo. Então, não vos conformeis com esse século. Não se conformem com a vida vivida pelo mundo. Não se conformem ao pecado. Jesus nos chama a vivermos em novidade de vida. A busca pela santidade não é para a salvação, não é para a justificação, não é um esforço pessoal, é o próprio Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. Não estamos mais
sob o domínio da carne, estamos sob o domínio do Espírito. Somos salvos por Jesus, somos salvos por sua graça, fomos justificados. Vivamos pela fé em novidade de vida, pois o justo pela sua fé viverá. Que Deus abençoe essa palavra nesse momento. Eu vou convidar você a ficar de pé, que nós vamos fazer a oração final. Nós vamos impetrar a bênção. Vou chamar os músicos aqui à frente. Só para fazer número. Não precisa vir à frente, queridos. Eu me esqueci disso. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que de fato aquece os nossos corações. Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Afinal, nós fomos justificados. Isso não nos dá qualquer motivo de orgulho. Nós não precisamos nem exercer a lei para a salvação. E, Senhor, por outro lado, nós também temos a consciência de que não somos salvos se exercermos a lei, mas Jesus Cristo é aquele que nos justifica e por isso nós queremos viver em santidade de vida. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que essa palavra seja algo real e verdadeiro para as nossas vidas, que ela tenha tudo a ver com a nossa semana. Faz-nos mais santos, mas não de modo hipócrita, Senhor, mas como um resultado daquilo que nós compreendemos. A nossa salvação foi dada de graça por Jesus Cristo, e é assim que nós queremos viver, correspondendo essa graça que nos alcançou. Pedimos pela sua igreja, que aqui está, abençoa cada irmão, cada família, livra-nos de todo mal, livra-nos da ação do inimigo, abençoe os lares, as famílias, que o Senhor esteja presente com cada irmão aqui. O Senhor abençoe e prospere a vida de todos os irmãos, tanto no aspecto emocional, quanto no aspecto espiritual e material. O Senhor dê prosperidade a essa igreja. Nós te pedimos, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor Deus, das balas perdidas, da violência urbana. Nós oramos pelo mundo, oramos pela paz no mundo, Senhor, nesse momento tão difícil, nesse momento de guerra. E nós dizemos a Ti, ora vem, Senhor Jesus, porque quando o Senhor vier, o Senhor vai dar fim a toda essa desgraça. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos com as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor abençoe a sua semana.